adverso. Amém? Um texto em que há diversas, inúmeras posições. Desde lá o século IV para cá, né, que existem posições das mais diferentes possíveis. Inclusive, queridos, dando conta de que vai dando conta do contrário ao Evangelho, do contrário da palavra de Deus, né? Mas são posições teológicas de respeito, mas a gente não concorda com elas, amém? Nós somos presbiterianos, renovados, é claro, né? Amém? Amém. Amém. Então, o nome fala alguma coisa, o presbiteriano tem a ver com teologia reformada, mas tem a ver também com renovação espiritual, né? Então nós somos os presbiterianos que caminham na renovação espiritual, né? Na fluidez dos dons espirituais. Não aceitamos o sensacionismo, né? Amém? Mas aceitamos o manegismo, né? Aceitamos a teologia reformada como fundamento para a nossa fé, inclusive a nossa declaração de fé, ela passa por aí, né? De fé e batismo. Amém, queridos? Então nós vamos caminhar aqui muito nessa teologia bíblica, né? Sem muito devaneio ou sem muito desvio, mas entendendo que se você tiver uma Bíblia de rodapé, pode ser que no comentário seja algo diferente do que a gente vai falar aqui, né? Porque são inúmeras as posições. Pra vocês terem uma ideia, essa introdução aqui, são duas perguntas bem clássicas desse texto. Deus desceu Cristo ao Hades, desceu Cristo ao inferno, né? Cristo pregou lá? São duas perguntas-chave para esse texto, né? O que ele pregou? Mas outra pergunta-chave. Então, desceu Cristo, né? Pregou lá. O que ele pregou? Se é que aconteceu isso, né? Amém? E só para introduzir, o credo apostólico, ele teve uma alteração lá no início da fé cristã, justamente quando começou a se estabelecer os concílios e os dogmas, né? Houve algumas intenções muito boas, mas que redundaram em heresias, né? Eu já disse para os irmãos que substituíram, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, Cristotocos, para Theotokos, Maria, mãe de Deus. Isso trouxe um problema sério para o resto da... Se tivesse mantido Maria, mãe de Jesus, não teria problema, né? Então surgiu aí essa questão. E a outra questão que é ligada a esse tema nosso aqui é o credo, por exemplo. Surgiu a expressão desceu ao Hades, desceu à habitação dos mortos, à mansão dos mortos. Só que essa expressão ela foi criada para substituir, né? Que foi crucificado, morto e sepultado. Então era para substituir. Quando foi lá pelo século VII, manteve-se as duas. E já no século V, Agostinho já havia se posicionado contra isso, né? A gente sabe que Agostinho é um dos pais da teologia bíblica reformada, né? Há muito de que Lutero, muito de que Calvino, Zwinglio, e aí os vários reformadores trouxeram, fundamentado lá na teologia agostiniana, né? Mas, então acrescentou, e aí com essa acréscimo surgiu uma nova doutrina que se desceu, então desceu para alguma finalidade, né? E o texto de Pedro aqui foi distorcido por completo. Amém? Vamos caminhar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta inicial? Vamos ler o texto? Alguém quer fazer uma pergunta inicial? Não. Só o século, o senhor falou de Agostinho, é o século V? Quinto, mais ou menos, né? Se eu não tiver aqui, se as muitas informações não me confundiram, amém? 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Podemos ler o verso 21 também. A qual, figurando o batismo, agora também o salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição
de Jesus Cristo. Existe base bíblica para afirmar que Jesus Cristo experimentou o Hades? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Tá? Se por Hades entendemos a manifestação do juízo divino, mas não há fundamento bíblico para afirmar que ele desceu localmente